Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. No final do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fez uma oração. E naquela oração ele pediu principalmente por conhecimento e poder. Agora no final do capítulo 3, que aliás é uma parte importante dessa carta, porque Paulo conclui a parte mais doutrinária, a exposição doutrinária que ele queria fazer. Paulo ora de novo. Quais são os dois assuntos da oração? Poder e conhecimento. Na primeira oração, conhecimento e poder. Aqui ele só inverte a ordem. Ele ora por poder e conhecimento. O texto é Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, e assim nos diz o Senhor. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Note que as orações da Bíblia, elas estão na Bíblia também para nos ensinar a orar. Quais foram os assuntos das tuas últimas orações? Quais são os assuntos corriqueiros das tuas orações? Normalmente nós oramos por necessidades que nós temos, oramos pelos nossos familiares, mas normalmente as nossas orações são uma lista de pedidos de coisas muito práticas. Não há nenhum mal nisso, mas existe um mal se as nossas orações forem só isso. Se você nunca faz pedidos espirituais ao Senhor, isso mostra qual é o valor que você dá para as coisas espirituais e o valor que você dá para as coisas materiais. Nas duas orações de Paulo na carta aos Efésios, nós vemos pedidos espirituais, pedidos por coisas que são bênçãos que só Deus pode de fato nos conceder, bênçãos que nos aproximam do próprio Deus. Assim, Paulo aqui se coloca de joelhos diante do Pai. Note que a postura da oração é uma coisa importante. Eu normalmente não gosto muito de orações de joelho em público, porque às vezes eu fico pensando, será que essa pessoa que está orando de joelhos em público ora de joelhos quando está sozinha? Note, nós devemos orar sempre. E não existe apenas uma postura correta. Na época da Bíblia era comum orar em pé com as mãos levantadas ao céu. Mas uma outra postura é a postura de joelhos, que demonstra essa humildade, essa necessidade, esta auto-humilhação na presença de Deus. Quem sabe você possa, hoje, ao final dessa devocional, colocar-se de joelhos e orar ao Senhor e pedir as mesmas coisas que o apóstolo Paulo pede aqui. O que ele pede? Ele pede primeiro ao Pai, que ele define como aquele de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. O Pai é a origem de todas as coisas. Toda paternidade é derivada da paternidade de Deus Pai. Se nós temos o privilégio de sermos pais, é porque Deus compartilhou conosco esta honra. Toda família deriva de uma ideia do próprio Deus de criar uma grande família para si. Paulo então pede no versículo 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, veja que esse é um tema na carta, não é? A glória de Deus, a grande glória de Deus. Mas agora Paulo não está usando isso como objetivo, mas sim como medida. Segundo a riqueza
da glória de Deus. O que é isso que Paulo vai pedir segundo a riqueza da glória de Deus? Que Deus conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder. Lembra que na outra oração ele falou tanto sobre entender o poder? Agora ele está pedindo, Deus, segundo a riqueza da sua glória, que é infinita, fortalece o teu povo com poder. É como o hino 299, não é? Fortalece a tua igreja. Hino 299 do Inário, novo cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fortalece a tua igreja. Essa é a oração de Paulo. Senhor, fortalece o teu povo segundo a riqueza da tua glória. Que assim eles sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior, no íntimo, na alma, no coração de cada um deles. E se isso acontecer, se o Senhor os cobrir com o teu poder, pela fé, dessa forma, Cristo habitará no coração deles. Que vocês sejam fortalecidos com poder e assim Cristo habite no coração de vocês. Eu já falei num dos episódios anteriores que uma das doutrinas mais belas da Enciclopédia Cristã é a união com Cristo. Assim que nós nos convertemos, assim que nós exercemos fé por graça de Deus, nós fomos unidos a Cristo. Morremos com Ele, fomos ressuscitados com Ele e hoje Cristo vive em nós. Houve uma união espiritual, o nosso espírito humano se uniu ao espírito de Cristo e agora Cristo vive em nós. E vários dos nossos desejos não são nossos, são desejos de Cristo em nós. Várias das coisas que nós fazemos não somos nós, é Cristo fazendo por nosso intermédio. E é isso que Paulo quer, que esse poder de Deus, segundo a riqueza da glória de Deus, habite nos crentes, para que Cristo habite nos crentes, para que a habitação de Cristo em nós seja cada vez mais clara, visível, abundante, produtiva de frutos. Essa é a oração de Paulo. Ele continua, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para quê? Olha o objetivo dessa oração. Fortalecidos com poder, Cristo habite no coração, para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Lembra? Poder e conhecimento, agora ele transicionou para o conhecimento. Vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Veja, o que Paulo quer que os efésios e todos os crentes compreendam? Que eles compreendam o incompreensível, que eles entendam o que não é possível de se entender completamente, que são as várias dimensões do amor de Cristo. Irmãos, se nós realmente entendêssemos o amor de Cristo, isso transformaria radicalmente a nossa vida. Nós não teríamos as mesmas tristezas, nós não ficaríamos preocupados com problemas, não ficaríamos ansiosos, porque nós teríamos esse conhecimento, essa compreensão do multidimensional amor de Deus. Isso transformaria a nossa vida totalmente. Isso nos faria amar os nossos irmãos de maneira muito mais pura, muito menos egoísta, cheia de agenda, cheia de intenções. Paulo quer que os cristãos efésios e nós conheçamos o amor de Deus. O poder de Cristo em nós nos ajuda a conhecer melhor o amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento. E para quê? Se um crente passar por isso, se um crente pedir isso e Deus conceder, o que vai acontecer com esse crente? Paulo diz, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. União com Deus. Cheios de todo o tudo de Deus. Paulo não está pedindo pouca coisa aqui nessa oração. Ele está pedindo que Cristo habite no coração, que o poder de Deus venha sobre os crentes, que os crentes compreendam o incompreensível amor de Deus e dessa forma eles sejam tomados, dominados por todo o tudo de Deus, toda a plenitude de Deus. Que oração, irmãos! Que oração maravilhosa!
Você tem orado por alguma coisa parecida com isso? Mas esse não é o fim. Paulo termina com uma palavra de adoração e louvor a Deus. Olha só. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja, Paulo tinha pedido uma coisa absurda. Paulo tinha pedido uma coisa que a gente não consegue nem compreender toda a profundidade teológica do pedido que Paulo tinha feito. Ainda assim, ele louva a Deus. Ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Paulo usou a sua teologia mais avançada para fazer o seu pedido mais impressionante nessa oração. E ele termina louvando o Deus que pode fazer muito mais do que aquilo que ele pediu. E de fato esse é o nosso Deus. Nós, como diz Tiago, por vezes recebemos pouco porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos prazeres, pedimos coisas tão pequenininhas, coisas tão humanas, tão egoístas. Deus tem muito mais para dar para nós. Deus tem riquezas espirituais para compartilhar com o seu povo. E que a gente aprenda a pedir do jeito certo. Que Deus te abençoe.